paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, amém? Glória a Deus, estava aqui, essa paisagem aqui linda, ó. Aleluia, Jesus. Deixa eu virar um pouco aqui para você. Tá vendo? A paisagem aqui linda, né? Aí, Deus... Aí Deus, estava meditando aqui na palavra do Senhor aqui, aleluia, Jesus, aqui em Lucas, né, a partir do 1º, né, que Lucas aqui vai anunciar o nascimento de João Batista, né, e ele conta aqui a história, né, que existia no tempo de Herodes, né, um homem chamado Zacarias, cujo era de idade já, com a sua esposa, junto com a sua esposa. E o anjo desce ali, né? E o anjo desce ali, se apresenta para Zacarias ainda lá no templo, enquanto ele servia no templo, e notificou a Zacarias, né? Que a sua esposa, aleluia, Jesus, a Isabel, né? Que ela ia gerar, que ela ia trazer no seu ventre, que ela ia gerar vida, né? E o nome, aí falou o nome da criança. Zacarias temeu e Zacarias duvidou. Aí, como sinal que ele duvidou, né? O anjo tocou, ele ficou mudo, né? E ele não pôde notificar a ninguém essa maravilha. Aí você vai lendo aqui no capítulo 1º ainda, aqui, aí o anjo agora vai anunciar, aqui a partir do capítulo 1º, a partir do verso 16, o anúncio do nascimento de Jesus, né? E o anjo ali vai notificar agora a Maria, a mãe de Jesus, né? E ele diz assim para Maria, ó, e no 6º mês foi o anjo, tá ventando aqui, mas acho que vai dar certo, ó, e no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Está conseguindo ver aqui? Marias, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, olha, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é o 6º mês que ela, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia, Jesus. Maria, o anjo foi visitar Maria aqui, né, e notificou.
Você viu o que ele falou aqui? Você prestou atenção que ele falou para Maria? Eu assisto lá junto com Deus tudo que está acontecendo aqui com vocês. Você viu que o olho do Senhor, aleluia, Jesus, está sobre a humanidade. O olho do Senhor sabe da minha aflição e da sua aflição. Deus está sobre todo, como chamas de fogo, e Ele está assistindo lá, e os anjos estão assistindo tudo o que se passa aqui nesta terra. Então nada fica em oculto diante do Senhor, diante de Deus e dos anjos. Você viu que o anjo falou aqui para Maria? Que ele está assistindo tudo lá junto com Deus, né? E Deus mandou o anjo Gabriel anunciar a Maria: olha, Maria, você vai conceber, você vai gerar a um filho. E ela, com a sua inocência, como pode ser isso? Porque eu não conheço o homem, né? Aí ele falou: olha, a tua prima já concebeu e ela já está no 6º mês. Você viu ali que o anjo falou: olha, a tua prima já concebeu. Você viu que concebeu, estava no ventre, ela não tinha dado à luz ainda, ela estava no 6º mês de gravidez. Você viu que a vida, né, ali. Porque quando, aleluia, Jesus, no primeiro dia, aleluia, Jesus, a fecundação ali, para Deus, ele já está aqui neste mundo, né? Ele já saiu de lá e está aqui. Está no 6º mês de gravidez. Já concebeu. Ela não tinha dado a luz ainda a este mundo, mas já estava a vida no ventre dela. Já estava sendo gerada há 6 meses. E a resposta que aí o anjo disse, sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. É impossível aos nossos olhos. Aos nossos olhos é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então vamos crer. E Maria foi ali e disse: eis-me aqui. Né? Olha só, o que diz aqui, ó, o 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então ela disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Cumpra os teus desejos na minha vida. Olha as palavras, aleluia, desta mulher, a fé dessa mulher. Aleluia, Jesus, ela não quis interromper os planos do Senhor. Aleluia, Jesus. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Faz a tua vontade, faz a tua vontade. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes nos quer interromper, né? Eu falo de mim, aleluia, Jesus, mesmo. Às vezes nós não entendemos os planos do Senhor, que o Senhor ele tem para nossas vidas, né? Que é grande, que é poderoso. E às vezes nós, com a nossa pequena fé, às vezes nós duvida, né? Sendo que é só para dizer: eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer. Aleluia, Jesus, não temas que eu estou contigo. Aleluia, Jesus, então esta palavra que o Senhor está falando hoje, para mim e para você: não temas que eu estou contigo. Não temas, aleluia, Jesus. Cumpra, Senhor, o teu desejo. Cumpra aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor, aleluia, Jesus, projetou. Aleluia, Jesus. Então, Jesus, para Deus, nada é impossível. Né? Zacarias, ele ficou mudo até o nascimento ali de João Batista, que era para ele não falar nada, que era para ele, ó, aleluia, Jesus. E muitas das vezes, o propósito do Senhor se cumprir nas nossas vidas, às vezes nós temos que fechar a nossa boca, aleluia, Jesus, né? E não falar os planos do Senhor que Ele revelou para nós, né? Porque Deus às vezes trabalha no silêncio, enquanto Deus ele está trabalhando, aleluia, Jesus. Ele está gerando vida, e Ele está gerando vida para mim e para você esta tarde, aleluia, Jesus. Porque Deus, Ele é amor, aleluia, Jesus. E lembre-se
que os anjos do Senhor, o Senhor, Ele está vendo, aleluia, onde você está. E nada para o Senhor é impossível. Por mais ainda que nós, aleluia, Jesus, se limite na nossa fraqueza, que nós se limite, né, ao humano. Para Deus nada é impossível, né? E eu queria trazer essa reflexão aqui com vocês, aqui em São Lucas, a partir do 1º. O anúncio, aleluia, Jesus, do nascimento do nosso Rei Jesus Cristo, né? Aleluia, Jesus. Você viu que o anúncio ali, o anjo, ele veio notificar. E é tão maravilhoso quando o anjo, quando Deus, ele fala conosco: não temas, aleluia, Jesus, eis que tu conceberás, aleluia, Jesus. Então creia nas palavras do Senhor, que eu e você, aleluia, vai gerar vida, aleluia, Jesus, porque é o próprio Senhor, não é nós, não cabe a nós, aleluia, Jesus. Ninguém entende os pensamentos do Senhor, ninguém esquadrinha os seus pensamentos, aleluia, Jesus. Não há esquadrinhação, é como aquele hino diz: dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, ainda que, como é que é? Mesmo se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém entende, ninguém explica Deus. E se duvidas ou se acreditas, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. O homem, ele quer a ciência, né? Ele quer provar a existência. O homem, ele quer provar a existência de Deus, né? E para Deus nada é impossível. Se Ele quer revelar, nada para Deus é impossível. Então nada para Deus é impossível. A sua causa, aleluia, Jesus. Então não vamos temer, aleluia, Jesus. E vamos deixar o Espírito Santo gerar, aleluia, Jesus, nos nossos corações, né? Não vamos impedir a obra do Senhor, porque Deus, ele é grande e tremendo, aleluia, Jesus. Ainda antes de você gerar, aleluia, Jesus, lá no céu Deus já estava projetando, lá no céu Deus já tem um plano para mim e para a tua vida, né? Então vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer. Amém? Fica essas palavras. Eu estou aqui neste canteiro aqui, ó, de flor de hibisco, a rosa de Saron. Aleluia, Jesus, né? Porque ainda, mesmo depois da velhice, aleluia, Jesus, Isabel concebeu um filho. Aleluia, Jesus. E se você ainda é uma virgem, olha só o que Deus, ele faz, né? Isabel estava já no fim da sua vida, na sua velhice, ela ainda gerou. Então há esperança, aleluia, Jesus, né? Então nada para Deus é impossível. Não temas, porque Ele está contigo. Olha o que diz aqui no versículo aqui, ó, 32. Quando o anjo fala para Maria, ó: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então não temas. E vamos dizer: eis-me aqui, a esperança. Aleluia, Jesus.
né? Então vamos tomar posse da palavra do Senhor. E um beijo no seu coração. Fica com Deus.